Então, vou falar do Setembro Amarelo, tá? Setembro Amarelo é uma campanha que já vem acontecendo há alguns anos para alertar as pessoas, né, do perigo, né, e de esclarecer mesmo mitos e dúvidas a respeito do suicídio. Ou seja, é uma campanha para esclarecer a população que, infelizmente, ainda tem muito preconceito da questão de que saúde mental é bobeira, é frescura. E não é, né? Se a gente não tiver a nossa saúde mental, a gente a gente acaba não sendo quem nós podemos ser, não alcançando o potencial que podemos alcançar. Então, essa campanha é uma campanha muito bonita, onde os psicólogos, psiquiatras, as pessoas interessadas em saúde mental, elas utilizam desse mês para esclarecer como que a gente pode tratar e cuidar das pessoas que têm sintomas de depressão. Depressão e suicídio, né? Esse é o meu tema de hoje, tá? São dois assuntos, né, que estão muito interligados, né? A pessoa que sofre de depressão, ela pode querer cometer suicídio, mas nem todas as pessoas que têm depressão, elas pensam em cometer suicídio, tá? Então existe essa diferença. Agora, quem está pensando em suicídio, sim, ela sofre de depressão. E é um estágio de depressão grave, tá? Então, hoje eu vou falar um pouco, vou estar quebrando aqui alguns temas, eu preparei como se fosse uma aulinha mesmo, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde diz que a segunda causa de maior quantidade de morte entre os jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. Isso é muito grave, né? Em 2019 foi feita uma pesquisa grande a respeito disso e 800 mil pessoas se suicidaram. É um número muito grande, muito grande. Isso dos casos registrados, tá? E para cada morte houve 3 tentativas, ou seja, 2 milhões e 400 pessoas no mundo inteiro, elas pensam em tirar a própria vida. Então, gente, depressão não é frescura. Muita gente ainda fala disso, ainda fala que ir ao psiquiatra é coisa de doido, coisa de maluco, é coisa de quem é fraco, tá? Isso não é uma verdade. Eu diria que 99% das pessoas em algum momento da vida vai passar por um quadro depressivo. Então, aqueles que falam que é frescura, espera que vai chegar a tua vez, tá? Então, é muito grande. A gente, em algum momento da vida, vai passar por um quadro de tristeza prolongado e que a gente já chama de depressão. Basta 2 semanas num quadro de tristeza um pouco mais prolongado para a gente dizer que está num quadro de depressão, tá? Então, o assunto é muito sério. O quadro de depressão que leva a suicídio já é um estágio muito grave. A gente tem da depressão leve, médio e grave, tá? Que já, aí sim, a pessoa quando ela começa a entrar num quadro de tristeza muito grande, aqui eu vou dizer, existem várias coisas que a gente pode fazer para não piorar. É óbvio que o ideal é que assim que a pessoa começar a perceber que o teu quadro de tristeza está se prolongando, que você está apático, não tem vontade de fazer as coisas, não sente prazer em nada do que você está, né, fazendo, ou aquilo que você tinha vontade de fazer, você, né, não tem mais vontade, isso já é sinal de que você tem depressão, certo? Então, é um quadro muito sério. A gente precisa prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta, porque a depressão, como eu acabei de falar, é a segunda doença que mais mata dos jovens de 15 a 29 anos, tá? E eu vou dizer por quê, um pouquinho disso. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção naquelas frases que, né, as pessoas que vão cometer suicídio, a grande maioria, elas sempre dão algum sinal. Elas mudam o comportamento, elas de alguma maneira elas dão um sinal, tá? Então, em geral, elas falam as seguintes frases, né? Eu até anotei aqui.
Todo mundo estaria melhor se eu não estivesse aqui. Eu não sirvo para nada. Eu deveria morrer. Sou um peso para as pessoas. Elas falam muito isso. Eu sou um peso para as pessoas. Se eu não estivesse aqui, eu ia livrar as pessoas, né, desse peso que eu dou para elas. Eu dou trabalho. Então, frases como essas, a gente tem que estar, com o sinal de alerta ligado, certo? Ninguém quer ver um ente nosso morto dessa forma. E geralmente é muito chocante, né, quando a gente vê uma cena dessas. E, em geral, a pessoa, quando ela quer cometer o suicídio, quando ela está já com essa ideia fixa, ela faz isso de uma maneira muito ruim e muitas vezes até mesmo para provocar, dependendo da situação, uma certa culpa nas pessoas que ficam, tá? Então, a depressão, ela é um quadro, né, como eu falei, de depressão grave e que a gente deve sim investir, né, em psiquiatras e psicólogos. O tratamento deve ser completo para uma pessoa que tem uma depressão grave. Não adianta só tomar remédio, porque ela não vai eliminar a causa. Remédio não elimina a causa. Os remédios, eles diminuem os sintomas, eles equilibram a neuroquímica do cérebro, tá? Que fazem com que as pessoas elas entrem num estado de letargia, num estado de sono, até mesmo falta de apetite. Então desorganiza todo o nosso funcionamento normal, certo? Então é muito importante que o tratamento ele seja feito em conjunto. Eu não tenho dinheiro, vá para os meios públicos. Né? Faz uma vaquinha na família. Gente, isso é investimento na vida. É a mesma coisa que você está com a pneumonia, não tem dinheiro para comprar remédio, vai morrer de pneumonia. Então, não cuidar da saúde mental vai levar a pessoa a morrer. Então, é necessário que as pessoas, de fato, elas prestem atenção. Não é frescura, gente, tá? O quadro de depressão, como eu falei, vai acometer a grande maioria da população. Em algum momento, a gente vai ficar depressivo. Existem pessoas que têm uma resistência maior, elas entram no quadro de depressão e elas saem logo. Mas tem gente que não. Né? Elas ficam ali e ficam. E engraçado que a depressão ela começa tão aos pouquinhos que as pessoas não vão se dando conta. Né? Ela vem devagarinho, ela vai tomando conta, ela vai se aconchegando. Quando você vê, o teu quadro está aumentando, aumentando, aumentando. E aí você já, às vezes, não consegue mais voltar ao ponto original. Ela já dominou. A estrutura cerebral já começa a ser modificada. Por isso que é importante o tratamento precoce. Tá com mais de 2 semanas de quadro de tristeza prolongada, chorando, não tem mais apetite, não tem mais sono direito, não dorme direito, chora à toa, né? Não consegue mais se concentrar, preste atenção. Vai ao médico, toma um antidepressivo, vai fazer terapia, né? Eu sempre digo que quando o quadro é leve, é melhor fazer uma terapia primeiro, para que às vezes as coisas se enquadram, se ajustem, é uma coisa assim fácil de tratar. Né? Se a coisa não tá, com a terapia não deu, psiquiatra, tá? Então, em geral, as pessoas que estão com uma dor muito grande, na verdade, elas não querem acabar com a vida delas. Né? Elas querem acabar com a dor que elas estão sentindo. Só que elas não veem esperança, elas não veem saída. Então, para acabar com a dor, ela tira a vida dela, porque ela fica achando na cabeça dela que ela vai se livrar dessa dor. Além do que, ela se sente de fato, né, uma pessoa que ela está perturbando a quem está do lado. Porque geralmente a pessoa que está com depressão, ela demanda as pessoas que estão do lado. Ela realmente demanda, né? E outra coisa, a pessoa também com quadro de depressão, ela já tentou de tudo, né? Ela já tentou sair disso sozinha. Então, e muitas vezes ela não quer perturbar o outro, né? Então ela fica com aquela dor quietinha, não divide, não fala com ninguém, certo? E aí vai evoluindo, tá? Existem os indícios eu já falei, que são as frases, né? A pessoa fala, geralmente ela fala sobre isso, e quem fala sobre isso, às vezes tem gente que fala, quem quer se matar não fala, faz. Não. A pessoa que fala sobre isso, estatisticamente, ela tem 35 vezes mais chance de se matar do que quem não fala sobre isso, tá?
Agora, eu vou passar para vocês aqui alguns sinais, né, de que a pessoa pode estar querendo se suicidar. Né? Existem alguns sinais prévios que a pessoa ela costuma fazer. É algo que é recorrente nas pessoas com depressão, tá? Elas acabam tomando uma atitude de despedida, sabe? Então elas fazem coisas, sabe, como se fosse resgatar o passado. Elas costumam escrever cartas para as pessoas próximas, uma carta de... Às vezes nem é de despedida, mas assim, às vezes está pedindo desculpa pelaquela pessoa. Ah, eu errei. Ela começa a ter atitudes que ela não tem normalmente. Então isso é um indício, ela pode escrever carta para as pessoas. Ela pode ter uma calmaria, de repente ela está numa turbulência grande e ela não está fazendo nada a respeito, de repente vem uma calma súbita. Vem uma calma súbita. E essa calma súbita, quando vem, é porque ela já está tomando a decisão do ato que ela vai fazer. Então meio que ela relaxa, ela não está mais no dilema, ela já decidiu. Ela vai se matar. E muitas vezes já planejou. Então, cuidado com pessoas que, por exemplo, compram objetos suspeitos, né? Corda, faca, até arma, né? Remédios em quantidade. Então, preste atenção. A pessoa se já está com uma mudança de comportamento, se ela já não se comunica tão bem, ela já começa a dar pequenos sinais de que algo de estranho vai acontecer. Não preste atenção. Tá? Outra coisa, se a pessoa está declaradamente, né, falando que vai se matar, falando de suicídio, essa pessoa não pode ficar sozinha. De fato, ela precisa ficar sob supervisão direto, principalmente adolescentes, tá? E aí a gente vai perguntando assim, mas por quê? Né? Por quê que a pessoa ela começa a dar esses sinais? Por que ela quer acabar com a vida? Bom, ela não vê esperança, ela não consegue ver saída para a dor dela, ela não consegue ver saída para o problema que ela está enfrentando, tá? E outra coisa muito importante, a gente não deve minimizar o sofrimento dela. Principalmente falar, isso é bobagem, você está sofrendo porque terminou com o namoradinho, vai ter outros namorados. Ah, você está sofrendo porque você acha que só você que passou por isso? Não, gente. Cada pessoa que está sentindo uma dor, essa dor é única, é dela. Valide isso. Acolha, não julgue. É muito importante não julgar. A dor é dor de cada um. Para você pode ser uma bobagem, mas para aquela pessoa não é. E tudo que ela precisa é ser ouvida. Tudo que ela precisa é ter a oportunidade de falar. Certo? Então, o que a gente deve fazer? Quando a gente perceber que alguém está num quadro de tristeza mais profundo, é dizer mesmo, eu sinto que cada vez mais você está pior. Você está pensando bobagem? Você está pensando em tirar a sua vida? Em geral, a pessoa abaixa a cabeça, não responde. Outra coisa, as pessoas acham que se a gente falar sobre a ideia de suicídio, que leva a pessoa a cometer o suicídio. Esse é o maior mito que tem. Isso não é uma verdade. A pessoa que ela é muito pelo contrário, ela precisa de espaço para falar. Ela precisa desse espaço, ela precisa ser acolhida, ela precisa falar. Então, incentive a pessoa a falar da sua dor, a falar do que ela está sentindo. Porque ela, às vezes, ouvindo a fala dela, ouvindo o pensamento dela, ela pode tentar ter uma escuta sobre o próprio sentimento que ela tem. E isso serve de alívio, serve até mesmo para enxergar o quadro dela. E quando ela sabe que ela pode contar com os familiares, que ela pode contar com os amigos, de pessoas que ela confia e gosta, isso vai minimizar. É muito importante que a pessoa procure ajuda psiquiátrica, que ela procure ajuda psicológica. É um investimento, vale a pena, não importa o dinheiro que for gastar. A vida não tem preço, né? A gente deve investir, sabe? Tem que ser uma pessoa experiente, tá? E que vai de fato
querer ajudar essa pessoa, tá? Porque existem profissionais e profissionais. Então, é importante a gente dar esse apoio às pessoas que estão ao lado. E sim, perguntar para ela se ela está pensando em bobagem. Você está pensando em suicídio? Falar diretamente. Porque a pessoa vai até ficar assim. Ela provavelmente, né, com esse acolhimento, ela vai se sentir mais à vontade para falar. Se ela não conseguir falar, peça para ela escrever, mandar um WhatsApp, mandar um áudio, sei lá, para ela se comunicar de qualquer maneira. Mas peça para essa pessoa se comunicar. É muito importante, tá? Então, levar para o tratamento psicológico e psiquiátrico, muitas vezes até a força, se for necessário. Mas não deixem de cuidar dessa pessoa, tá? Bom, então depressão e suicídio estão interligados. A pessoa que tem depressão, ela pode cometer suicídio, ela pode ter pensamentos, ideação suicida, e não necessariamente a pessoa que tem depressão também, ela quer se matar, mas quem quer se matar, ela está com depressão, tá? São totalmente interligados, tá? Então, a depressão ela é um transtorno mental, tá? É uma doença como qualquer outra, ok? E 50% dessas pessoas que cometeram suicídio, tá? Elas estavam numa depressão grave, tá? Bem grave, tá? Vamos lá. Como que a gente faz para evitar o agravamento da depressão? Como é que a gente faz isso? A gente tem que apoiar. Por mais bobagem que você achar que essa pessoa está achando que ela está sofrendo, né, do que ela está sofrendo é bobagem, para ela não é, é uma dor real, tá? Então, não adianta também, outra coisa, ficar falando das coisas positivas, mas tentar fazer com que a pessoa enxergue a real dor dela, né? Fazer, encaminhar o raciocínio dela para que ela possa ver que talvez tenha saída, talvez tenha saída. Peça para ela raciocinar que saídas você pode ter a respeito disso. Então, incentivar mesmo, tá? Então, Setembro Amarelo é um mês em que a gente vai falar bastante desse assunto, tá? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, mande para o meu direct, tá? Manda para o meu WhatsApp, quem tem WhatsApp. Então, acolher, como é que a gente agrava? Acolher, escuta ativa, empática, sem julgamento, tá? Não deixar a pessoa sozinha, ouvi-la abertamente, não vai levar a pessoa a cometer o ato. E é extremamente importante a medicação também. Depressão grave, ela tá com a neuroquímica dela toda bagunçada. Então é importante levá-la. E, em geral, as pessoas que têm um quadro depressivo grave, muitas vezes pode ser hereditário. Então, isso vem de família, certo? Então, e as pessoas que têm um quadro, né, de depressão em família, elas têm 30% mais chances de desenvolver também depressão. Então, se você já vem de uma família que tem muito quadro de pessoas com a saúde mental comprometida, então já cuide da sua saúde mental. Sem a saúde mental, a gente não tem vida. A gente não tem vida. Então, que esse mês seja um mês que a gente possa levar o amarelo, né, que é a luz, que é o sol, para as pessoas, que a gente possa ser uma pessoa que a gente possa dar amor, dar apoio, tá? E qualquer um, tá? Qualquer um. Às vezes a gente, como vizinho, a gente vai conseguir mais ser mais empático, ser mais acolhedor, né? A gente não tem aquele envolvimento afetivo. Então a gente consegue ajudar muito mais até do que alguém que é parente. Né? Profissionais da escola, por exemplo, né? Os profissionais de escola, quando percebem um adolescente, já que o número é muito alto, né? em adolescentes, né? E por que, por exemplo, nos adolescentes acontece muito, né? Frequência nos jovens, né? Gente, a internet, sim. As redes sociais, elas vieram para acabar muito, né, com a vida perfeita, né? As pessoas postam tanta coisa boa.
Então, a pessoa que está no estado de depressão, sua vida está uma porcaria, e a vida dos amigos estão todas muito legais. Tá tudo muito bom. Só a minha vida que não está boa. Então, com isso, você acaba não vendo esperança na sua vida, porque a vida dos outros é sempre melhor do que a minha. Então, as redes sociais, eu acho que assim, é um number one, né? De justificativa mesmo para um índice tão alto de suicídio nos jovens, tá? É a segunda maior causa de morte. Então é isso, pessoal. Eu vou me despedindo por aqui. Um abraço, então, boa noite e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.